Fala galera, olha só, na aula de hoje iremos aprender aqui a fazer um problema bem interessante envolvendo combinações, certo? Para começar, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Ó. De quantos modos podemos distribuir 4 pessoas em mesas com 2 pessoas em cada uma mesa? Olha só, aqui mesa você vai ler assim, pense em um conjunto, um grupo, tá? Então, como são 4 pessoas, vamos supor as pessoas A, B, C e D. Aí você pode fazer, por exemplo, A com B, A com C e A com D, tá bom? Ou então você pode ter uma mesa B com C e B com D. E por último, você pode ter uma mesa C com D. Imagina, essas pessoas vão ser colocadas em 2 mesas, né? Aí cada mesa tem que ter 2 pessoas. Então vamos fazer o seguinte: esquematizar aqui o seguinte: esses quadrinhos aqui, não importa a ordem, tá, pessoal? Aqui simboliza para a gente as mesas, tá bom? Para ficar fácil, eu coloquei esses 2 quadrinhos. Aí você pode ter o seguinte, ó. Em uma mesa pode ficar as pessoas A e B e na outra mesa as pessoas C e D, tá bom? Ou então, em uma mesa pode ficar as pessoas A e C e na outra mesa as pessoas B e D. Ou então, por último aqui, em uma mesa pode ficar as pessoas A, D e na outra mesa as pessoas B e C. No total, você tem 3 modos de você colocar essas 4 pessoas em 2 mesas. Lembre, ficando cada uma delas em 2 mesas. Aqui é importante frisar um detalhe: não importa a ordem. O que importa é você colocar 2 pessoas em uma mesa e outras 2 pessoas em outra mesa, tá? No total, você vai ter, então, 4 pessoas. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, aqui eu fiz o cálculo aqui, digamos assim, no braço, na mão aqui, né? Mas como é que você faria o cálculo de modo mais rápido? Como é que você faria isso, então? É o seguinte, o cálculo direto seria assim. Vamos lá. Na primeira mesa, você tem que escolher 2 pessoas dentre 4 possíveis. Logo, é uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Na segunda mesa, já que você escolheu 2, por exemplo, vamos supor que você tenha escolhido aqui as pessoas A e B. Então, elimina A e B. Só sobram, então, 2 pessoas para serem colocadas na outra mesa. E isso vai ser feito de uma possibilidade apenas, que é o mesmo que você fazer a combinação das 2 pessoas que ficaram, tomados 2 a 2, porque são 2 lugares aqui na mesa. Tudo bem? E é só você fazer o produto. Beleza. Acontece que essa multiplicação deu 6. E veja que, na verdade, a quantidade aqui está do lado aqui para vocês, ó, do item 3, são 3 modos e não 6. Como é que eu vou corrigir, então? Eu vou dividir isso daqui por 2. Na verdade, 2 fatorial. Bom, e aí você vai ter, na verdade, a resposta igual a 3. A pergunta é, 2 fatorial por quê? Galera, atenção à dica. 2 é porque são 2 mesas, tá bom? Então, você vai dividir aqui sempre pelo fatorial da quantidade de mesas, ou melhor, da quantidade de grupos. Então, como são 2 grupos aqui, aí você vai dividir pelo fatorial do 2. De quantos modos podemos distribuir 6 pessoas em mesas, com 2 pessoas em cada uma? Pessoal, do mesmo esquema, tá? Imagine que mesas são os grupos. Também não importa a ordem que você vai fazer isso. Vamos lá. Coloquei as pessoas aqui, A, B, C, D, E e F. E aí você vai fazer o seguinte, A com B, depois A com C, A com D, A com E e A com F. E são os pares que você pode formar. Lembra que não importa a ordem, tudo bem? Depois B com C, B com D, B com E B com F. Logo em seguida, CD, CE e CF. Depois DE e DF e, por último, EF. Esses são os pares que você pode reorganizar, tudo bem? Agora faremos o seguinte, olha só. Você quer colocar essas pessoas em mesas que tem 2. Pessoal, se são 6 pessoas e em cada mesa tem que ter 2, logo são 3 mesas, tá? Então, simboliza aqui para a gente as 3 mesas ou então os 3 grupos. Aí pode ficar da seguinte maneira. Pode ficar em uma mesa AB, na outra mesa pode ficar CD e na outra mesa pode ficar EF. Aqui lembre, não importa a ordem, tá? Não se incomode em colocar AB ou BA, tudo bem? Bom, ou então você pode colocar em uma mesa AB e na outra mesa pode ser o seguinte, CE e na outra mesa pode ser DF. Permanecendo em uma mesa só ainda as pessoas A e B, você pode colocar na outra mesa agora CF e na outra mesa você pode colocar DE. Fazendo assim, observa, ó, o próximo seria fazer com AC em uma das mesas. Fazendo assim, todas as possibilidades, vocês vão perceber aqui, ó, se você pegar AC aqui, ó, então observe que AC pode ser colocado em uma mesa de 3 maneiras diferentes. AB também pode ser colocado em uma mesa de 3 maneiras diferentes. E assim por diante. Se vocês fizerem todos aqui,
vocês vão perceber que isso vai dar um total aqui, ó, são 15 possibilidades de você colocar essas 6 pessoas em 3 mesas, e aí, no caso, cada mesa você vai ter 2 pessoas. Perfeito. Então, aqui são os 15 modos de você fazer isso. Agora, claro que você vai perder um tempo todo desse para fazer o cálculo, tá? Essa conta toda. Então, como é que vai ser feito o cálculo para organizar isso aí? Pessoal, antes de passar a próxima tela, dá uma olhada, ó, para ficar fácil você entender. Eu peguei uma mesa com AB, 3 possibilidades. Uma mesa com AC, 3 possibilidades. Uma mesa com AD, 3 possibilidades. Uma mesa com AE, outras 3. E uma mesa com AF, outras 3. O cálculo seria feito assim. Tem aqui as 6 pessoas. E aí você quer fazer o seguinte, colocar 2 pessoas na primeira mesa. Como é que você coloca 2 pessoas na primeira mesa tendo 6? Combinação de 6, 2 a 2. Lembra que aqui não importa a ordem, certo? Beleza. Aí você colocou 2 pessoas aqui. Suponhamos A e B. Elimina as 2 pessoas. Sobram 4 pessoas para você colocar na outra mesa. Logo, combinação de 4, 2 a 2. Aí você escolheu duas, por exemplo, CD. Aí na outra mesa você vai ter 2 pessoas para serem colocadas, tá? Então, combinação de 2 elementos, 2 a 2. Ok, faz o produto disso aqui tudo, mas aí tem que lembrar o detalhe que foi feito no exemplo anterior. Como são 3 mesas, você precisa dividir aqui pelo fatorial do 3, porque são 3 mesas. E é isso mesmo. Então, sempre que você for distribuir 6 elementos em 3 grupos de 2, como a quantidade de elementos aqui é a mesma, você precisa dividir pelo fatorial do 3, que é a quantidade de mesas. Aí essa conta aqui, de fato, vai ser igual a 15, porque você vai fazer 15 vezes 6 vezes 1, sobre 6, que é o fatorial do 3, e de fato vai cortar aqui o 6, e isso vai ser igual a 15 modos. Que foram os 15 modos que nós fizemos no slide anterior. Que é o seguinte, de quantos modos podemos distribuir 10 pessoas em 3 grupos? Então, vamos lá. Sendo que tem um com 2 pessoas, e os demais grupos têm 4 pessoas cada. Então, o esquema seria o seguinte, ó, tá aqui, você vai ter isso aqui, ó, um grupo com 2 pessoas, e tem 2 grupos com 4 pessoas. Para você colocar 2 pessoas aqui nesse primeiro grupo, como você tem 10, você vai escolher 2 dentre 10. Logo, é uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Pessoal, escolhidas 2 pessoas para cá, sobram 8 pessoas para você jogar aqui, ó. Então é o quê? É uma combinação dos 8 elementos tomados 4 a 4, porque são 4 lugares aqui. Escolheu as 4 pessoas, ó, 8 menos 4, sobram 4 pessoas para você jogar para cá. É assim que você faz. Observe, ó, 10 menos 2 aqui, 8. 8 menos 4, 4 aqui, ó. Então, esses primeiros números aqui, ó, esse 8 vem da subtração 10 menos 2. E esse 4 aqui, ó, observe o mouse, ele vem da subtração do 8 e do 4. Aí é só você multiplicar tudo, mas aí tem um detalhe. Nesse lado de cá, onde você tem 2 grupos com a mesma quantidade de elementos, para cá, eu tenho que fazer o que eu fiz nos exemplos anteriores, ou seja, dividir pelo fatorial do 2. Por que o fatorial do 2? Porque são 2 grupos. 2 grupos com a mesma quantidade de pessoas. Então, fica a dica, tá? Fique ligado nisso daí. Tem grupos com a mesma quantidade de pessoas, tem que fazer a divisão pelo fatorial do 2. Ok, pessoal? Fazendo aqui as continhas, essa combinação vai dar 45, essa combinação vai dar 70 e essa última aqui vai dar 1. Dividindo isso aqui tudo por 2, resposta final você vai ter 1575. Bom, mais uma para a gente fechar agora, olha só. Um casal está fazendo uma trilha junto com outras 10 pessoas. Em algum momento, eles devem cruzar o rio em 4 jangadas, cada uma com capacidade para 3 pessoas, excluindo o jangadeiro. Não vai entrar o jangadeiro aí não, certo? De quantas maneiras os grupos podem ser organizados para a travessia se o casal quer ficar na mesma jangada? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. São 10 pessoas. Aí o que acontece? O casal quer ficar na mesma jangada. Suponhamos que o casal seja as pessoas A e B. Tá bom? Então o casal fica nessa jangada aqui, ó. Então A e B está aqui. Sobra um lugar para colocar o restante das pessoas. Como no caso aqui, você tem aqui que são 10 pessoas, então aqui você vai ter que fazer o quê? Uma combinação das 10 pessoas tomadas um a um, que é só um lugar. Mas lembre que você tem as demais jangadas. São outras 3 jangadas, porque ao todo são 4. Aí eu devo fazer o que aqui? Observem, ó. Como são 10 pessoas,
você vai colocar uma delas aqui. Então, 10 menos 1 ficam 9. Então, você vai ter 9 pessoas para colocar nessa jangada aqui. Ó. Então, combinação dos 9 elementos tomados 3 a 3, porque são 3 lugares. Agora, 9 menos 3 dá 6, porque vai tirar 3 pessoas daqui. Então, ficam 6 pessoas tomados 3 a 3 também, por conta da quantidade de lugares. E aí, 6 menos 3 dá 3. A combinação dos 3 elementos tomados 3 a 3. Legal? Pessoal, é o seguinte, aqui a gente multiplica tudo. Porém, nessa parte aqui das 3 jangadas, como as 3 jangadas têm a mesma quantidade de elementos, aí eu tenho que dividir pelo fatorial do 3, tá bom? Então, aqui você vai ter que esse 3 fatorial é por conta das 3 jangadas que devem ter a mesma quantidade de pessoas. Fazendo aqui as contas, isso aqui dá 10, o 9 3 a 3 dá 84, o 6 aqui, 3 a 3 vai dar 20, e esse outro vai dar 1 aqui. Dividindo isso aqui tudo por 6, na verdade, né? Vai dividir isso aqui tudo por 6, e aí o resultado final será 2.800. Ok, moçada? Abraço!